Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o Palmeiras. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre o São Paulo, a diretoria do Tricolor tomou decisões importantes em meio à crise e pressão em cima de Luiz Zubeldia. A menos que o São Paulo seja goleado pelo Palmeiras numa situação vexatória, e Luiz Zubeldia não será demitido, mesmo com derrota para o Palmeiras. São Paulo perde por 1-0, por 2-1, por 3-2, dando o jogo, e o Zubeldia fica pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. A única chance de uma reviravolta é uma goleada catastrófica a favor do Palmeiras e o São Paulo saindo de campo desmoralizado. Qualquer outro resultado e o treinador argentino segue. Isso se dá porque dentro do departamento de futebol ainda há quem confie no Zubeldia, mas também por alguns outros motivos. Entre eles, a falta de opções no mercado. Especulou-se sobre Tite, teria sido uma indicação do Muricy Ramalho, dá para dizer que esse treinador está descartado. A questão financeira é o grande impeditivo. Tite não poderia ser contratado por menos de 2,5 milhões de reais. Hoje, Zubeldia e seus auxiliares ganham 1 milhão de reais por mês e o São Paulo não tem capacidade de praticamente triplicar seus custos com a comissão técnica. Isso sem falar no fato de que o Tite trabalha muito mal com categorias de base, ele é conhecido por aproveitar pouco jogadores formados nas categorias inferiores, e o São Paulo vai depender demais de um técnico que utilize os jogadores formados em Cotia. Isso sem falar na vontade do Tite em trabalhar no futebol europeu. Não há, dentro dos dirigentes são paulinos, convicção sobre nenhum outro nome. Então, a prioridade é permanecer com o Zubeldia, torcendo que ele consiga pelo menos um empate diante do Palmeiras, resultado que deixaria o São Paulo ainda mais perto da classificação em primeiro lugar do seu grupo. Tricolor que vem numa sequência horrorosa de 3 jogos sem vitória, derrota para o Red Bull Bragantino e empates contra a Inter de Limeira e Velo Clube. Vale a lembrança também de que o São Paulo daqui até o fim da fase de grupos do Paulista só tem jogos complicados. Palmeiras nesse domingo, depois Ponte Preta e São Bernardo. São times que brigam com o Verdão pela classificação no Campeonato Paulista para a próxima fase. Arnaldo, vamos lá. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, na verdade. No Allianz, jogo difícil, jogo osso. Ontem já teve clássico, o Flamengo passou tranquilamente pelo Vasco, como se esperava. Tem esse jogo. Clássico. O São Paulo está classificado, só que está pressionado. Palmeiras não está classificado, mas não está tão pressionado assim. Embora, se não ganhar hoje, talvez tenha pressão. Porém, é um jogo dificílimo, até por conta de gramado, quem joga, quem não joga, todo mundo jogou quinta, será que jogam hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem tudo isso, né? O Palmeiras ainda ficou numa situação melhor depois do empate da Ponte Preta contra o Botafogo, né? Então o Palmeiras, não vai classificar, não vai classificar. Ele já tem um motivo a mais, digamos assim, para ganhar do São Paulo. A Ponte Preta deu mole, né? Nessa disputa que tem Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo. Sim, o São Paulo está classificado, mas está na beira da crise. Essa é a questão. E eu acho que o ambiente hoje, né, Allianz lotado, capacidade total, Palmeiras com a volta do Estevão, tal, vai ser daqueles desafios completos para o São Paulo, né? O Palmeiras vai ter mais gente, mais pressão do que teve contra o Corinthians, quando teve parte do estádio ainda reservada para show e tudo mais. E aí, qual a melhor estratégia se você está sob pressão, com o seu elenco já desgastado por 3 jogos na semana, e jogando sim no gramado sintético, que é uma coisa que vai pesar na definição da escalação. Esse é o dilema encruzilhada do Zubeldia, questionadíssimo, e na verdade o São Paulo só tem de fato uma nova ausência, velha ausência clínica, que é o Ferreirinha, que teve constatado a lesão muscular. Não é grave a lesão, mas teve mais uma lesão muscular, o Ferreirinha. E isso talvez até indique alguma opção. O Ferreirinha poderia, se tivesse 100%, até ser uma opção para começar o jogo. E aí, sem ele, você tem mais restrições e aí para o Zubeldia definir se ele joga o quarteto, joga com outro esquema, joga com outra situação.
promove alguma surpresa para o Palmeiras? Essa é a grande incógnita para o jogo lá do Allianz Parque. Então tá, tem essa dúvida sobre a escalação do São Paulo, com a questão sintético na jogada. Não há pistas. E eu acho que isso se há alguma boa notícia em você enfrentar o Palmeiras desse jeito, é essa. Você pode fazer qualquer coisa. Pelo menos o Abel não tem ideia do que você vai fazer. O que fazer? Não que o Zubeldia tenha também total noção, né? Porque o Abel já escalou o time de diversas formas, né? O time principal do Palmeiras, com linha de 3 zagueiros, sem centroavante, com centroavante, também o Abel tem, acho que, possibilidades. Na verdade, a pista, ou as pistas, seriam as permanências do Oscar e do Lucas até o final do jogo, lá de Brasília contra o Velo, né? Seriam pistas e que eles não jogariam essa partida no Allianz, sobretudo pela questão do sintético, da idade, do desgaste. O Oscar tá jogando quase todas, né, Tio? E do histórico de lesões que o São Paulo tem naquele campo, é incrível, né? O São Paulo já teve Ferrarese, Galopo, Patrick, Rafinha, Lucas, todos os tipos de lesão no Allianz Parque. Ferreirinha mesmo no ano passado. Então, a minha impressão é que fosse confirmada a vitória sobre o Velo, o Lucas e o Oscar talvez nem fossem ao Allianz Parque. Como deu tudo errado no final, eles treinaram no sábado, essa dupla, e estarão na delegação. A questão é se eles vão começar jogando. E aí, se não começarem, eu acho que necessariamente isso implica numa mudança tática, uma surpresa. Agora, né, foi um treino só que o São Paulo fez, no sábado de manhã, para pegar o Palmeiras, né? Não foi assim, ensaiou um sistema, uma semana para jogar contra o Palmeiras. Só jogou praticamente. E aí é aquilo. Não tem, sem Lucas Oscar e sem Ferreirinha, você não tem muita opção ofensiva. Você teria que fazer alguma coisa mais na parte de trás. Ou rechear o meio com mais um jogador, ou colocar uma linha de 3 zagueiros, né? Que podem ser as alternativas do Zubeldia para o jogo de hoje. No ano passado, no último jogo com o Palmeiras no Allianz, o São Paulo, com os reservas, jogou com linha de 3. Alguns titulares entraram durante o jogo, mas o São Paulo acabou perdendo por 2-1 no finalzinho na falha do Rafael. Mas o São Paulo jogou com linha de 3. Pode ser uma opção dessa vez. Aí, pois é difícil, mas o que você faria se você fosse o Zubeldia, considerando todo o cenário? Eu jogaria com linha de 3. Eu priorizaria sem a Oscar defesa. E Lucas. Sem Oscar e Lucas. Eu também. Eu também ia nessa. Deixaria Oscar e Lucas, arriscaria e para ter os dois minimamente em condição para a volta do Murumbis na quarta-feira contra a Ponte Preta. Eu faria isso também. Tentava também. dar uma esvaziada no jogo. Agora, tem outra pergunta para além disso. Sem Oscar e Lucas, quem jogaria? Então... Moleque, a base também é osso, hein? Colocar os caras nessa... Então, exato. Não, acho que não é uma opção, né? Talvez a opção fosse, sem Oscar e Lucas, jogar na linha de 3 zagueiros, só com Luciano e Caleri na frente, rechear o meio e a zaga, né? Tem também, acho que o São Paulo aí, não para começar jogando, mas para ir para o banco pela primeira vez, o Wendel, né? O último reforço. E aí, assim, se você joga com linha de 3, você tem que ter alas, né? Na direita você tem o Igor, que está em péssimo momento. Fase. E o Cédric, mas o Cédric jogou quase o tempo todo, acabou de voltar quase o tempo todo. Também acho que não seria recomendável colocar o Cédric no campo sintético depois de tal. E no outro lado você tem o Enzo Dias e o Wendel, talvez usando um em cada tempo, um em cada, né? O Enzo Dias só jogou 45. O Enzo Dias e o Caleri só jogaram 45 minutos. Eu acho que esses vão jogar, né? Dando a impressão que eles vão jogar, né?
Vamos ver. O Zubeldia não é muito de surpresas de fazer escalações, mas eu acho que a necessidade talvez imponha isso, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, né, para jogar contra o Palmeiras fora de casa. Alguns comentaristas vêm falando que o Zubeldia pode poupar alguns jogadores, mas tudo indica que ele deve ir com o time titular. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael. Aí a dúvida, né, Cedric ou Igor Vinícius na lateral direita. Aí Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson e Pablo Maia, e o quarteto, né, com Oscar, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Eu não acho uma boa ideia, né, pessoal, jogar contra o Palmeiras fora de casa com esse quarteto, porque deixa muito espaço, e o Zubeldia já vem muito pressionado, e caso o São Paulo perca hoje, ele corre sim um risco de demissão. Alguns dirigentes vêm bancando, né, pessoal, a permanência dele, mesmo se o São Paulo perder hoje, mas aí a pressão aumenta, né, galera? E caso o São Paulo for eliminado nas próximas fases do Paulistão, ele pode sim ser demitido. Eu já falei alguns vídeos atrás que eu não queria, né, que o Zubeldia fosse treinador do São Paulo. Ele foi eliminado, né, pessoal, da Copa do Brasil ano passado, foi eliminado da Libertadores. O São Paulo, no fim do Campeonato Brasileiro, já estava garantido, né, na fase de grupos da Libertadores. Ele poderia poupar alguns jogadores, testar, né, William Gomes, alguns garotos. E mesmo assim ele insistiu, né, pessoal, com o Luciano e sua turma. E esse ano continua, né, pessoal? Boa parte da torcida está muito na bronca com o Zubeldia. Depois de ainda mais de 3 jogos sem vencer, perdeu para o Bragantino com um jogador a mais, empatou contra a Inter de Limeira também com um jogador a mais e tomou 3 gols do Velo Clube, né, pessoal, no empate por 3-3. E ele mesmo assim não dá chance, né, galera, para esses garotos como o Rian Francisco, o Ferreira, que quando entra sempre entra no final do jogo. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais, o Moreira emprestado de graça para o Porto, e o mesmo pode acontecer com esses outros jovens, né, pessoal? Se não tem muita chance. A gente vê o Palmeiras vendendo até zagueiro por 200 milhões de reais, e o São Paulo vendendo uma das maiores joias dos últimos anos, né, o William Gomes, por apenas 55 milhões de reais, porque não teve muitas oportunidades. E me estranha muito, né, o São Paulo tentar fechar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais, e o Tricolor ter a melhor base, né, do Brasil nos próximos anos, e ter no comando um treinador que não gosta, né, pessoal, de utilizar muita base. E já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos, é muito importante, né, pessoal, essa parceria, porque o Tricolor espera triplicar, né, as vendas nos próximos 10 anos. E também é muito importante, né, esse fundo de investimento, né, que o São Paulo aprovou. O Tricolor espera quitar boa parte das suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%. Agora, neste domingo, né, justamente depois da sequência desgastante, o São Paulo terá o clássico, né, contra o Palmeiras fora de casa pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. E para piorar, por causa dos resultados ruins, né, contra o Bragantino, a Inter de Limeira, o Velo Clube, o Zubeldia utilizou titulares, né, mais do que o esperado antes do jogo do Allianz Parque. O meia Oscar, por exemplo, foi quem mais esteve em campo nas últimas 3 partidas. Ele foi titular contra o Velo Clube e a Inter de Limeira e entrou diante do Bragantino. Oscar jogou 234 minutos em menos de uma semana. Dos titulares, né, quem menos participou dos jogos foi o goleiro Rafael, apenas 101 minutos. Então o time do São Paulo vem muito desgastado, né, pessoal? O Oscar soma 234 minutos, né? Em uma semana, o Arboleda 199 minutos, o Lucas 199 minutos também, o Alan Franco 198, o Alisson 196, o Pablo Maia 175, o André Silva 167, o Caleri 160, o Enzo Dias 148, o Ferreira 142 minutos, o Luciano 124, o Cedric 120 minutos, o Igor Vinícius 114 e o Rafael 101 minutos. Então me espanta, né, pessoal, o Rafael ter menos minutos do que o Oscar, que ficou muito tempo na China e pode correr sim risco de lesão.
Então não entendi, né, o Jandrei jogar e o Rafael ser poupado nesse jogo contra o Velo Clube. Então o Zubeldia vem se perdendo no comando do São Paulo. E resta 3 jogos ainda para o São Paulo, né, nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Joga hoje contra o Palmeiras fora de casa. Depois na quarta-feira joga contra a Ponte Preta em casa. E no domingo joga contra o São Bernardo fora de casa. Então vamos torcer, né, pessoal, para uma vitória do São Paulo hoje. É muito importante se manter na primeira colocação do Grupo C do Campeonato Paulista para jogar o primeiro mata-mata em casa. Espero que o Zubeldia mude essa formação, porque se o São Paulo jogar mesmo com o quarteto contra o Palmeiras fora de casa, vai ser complicado, né? Vai deixar muito espaço ali atrás. Eu não sou muito fã de jogar com 3 zagueiros, mas essa formação para o jogo de hoje não seria tão ruim. Mas o Zubeldia sempre insiste, né, pessoal, na mesma formação. É um treinador fraco, é um time mal treinado, que sempre é bola cruzada para dentro da área. E vamos ver então se ele faz alguma surpresa para o jogo de hoje. Mude um pouco essa formação, né, galera? Que o São Paulo não joga muito exposto, porque é um jogo complicado. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.